Era a voz de sua mãe, histérica, misturada ao barulho de objetos quebrando no andar de baixo. Descendo as escadas correndo, ele encontrou o pai, Manuel, caído no chão da sala, com uma carta amassada na mão, e o irmão mais velho, Pedro, parado à porta com uma expressão de culpa que João nunca vira antes, revelando um segredo que destruiria a família para sempre. O coração de João batia descompassado enquanto ele se agachava ao lado do pai, que murmurava palavras incoerentes sobre traição e vergonha. A carta, caída ao lado, era de um advogado. Pedro havia sido preso por envolvimento em um escândalo de corrupção, mas o pior era a menção a uma relação proibida que expunha segredos pessoais de toda a família. João sentiu o mundo girar, ele próprio guardava um segredo similar, um amor escondido por Miguel, que agora ameaçava vir à tona em meio ao caos. Naquela manhã de outono chuvoso, a família Oliveira reuniu-se na cozinha apertada, onde o cheiro de café forte não conseguia mascarar a tensão. Manuel, um pescador aposentado de 55 anos, com mãos calejadas e olhos cansados, olhava para Pedro com uma mistura de raiva e decepção. Como você pôde, filho? Envolver-se com esses políticos corruptos. E ainda por cima, isso. Ele balançava a cabeça, evitando mencionar o detalhe mais doloroso, a relação de Pedro com um homem influente, revelada nos jornais locais. Maria, a mãe devota, chorava baixinho, rezando o terço entre soluços. João, o caçula, sentava-se em silêncio, sentindo o peso de sua própria hipocrisia. Aos 25 anos, formado em engenharia mas trabalhando em um escritório modesto, ele sempre fora o filho perfeito, o que seguia as expectativas: casar, ter filhos, honrar a tradição católica da família. Mas por dentro, lutava contra sua atração por homens, um sentimento que reprimira desde a adolescência. Pedro, 30 anos, alto e imponente como o pai, defendia-se com voz trêmula. Pai, não é o que parece. Foi uma armadilha. Eu não sou assim. Mas as palavras soavam falsas até para ele. João observava o irmão, recordando momentos da infância em que Pedro parecia distante, sempre evitando as brincadeiras com garotas no bairro. Agora, tudo fazia sentido, mas de uma forma que aterrorizava João. E se o segredo dele também fosse exposto? Ele pensou em Miguel, o colega de trabalho que conhecera há 6 meses em um projeto de engenharia civil na Ponte Vasco da Gama. Miguel, 28 anos, confiante e abertamente gay, vivia sem máscaras em um apartamento moderno no Chiado. Eles haviam se aproximado em conversas casuais, que evoluíram para encontros secretos em cafés escondidos, onde João se permitia ser ele mesmo pela primeira vez. Naquela tarde, após a reunião familiar, João saiu de casa sob pretexto de ir ao trabalho. Caminhando pelas ruas íngremes de Alfama, com o som distante do fado e quando de uma janela, ele ligou para Miguel. Preciso te ver. Agora. A voz do outro lado era calma, reconfortante. Vem para cá. O que houve? Ao chegar ao apartamento, João desabou nos braços de Miguel, contando sobre o escândalo de Pedro. Meu irmão. Ele é como nós. Mas agora a família está destruída. Meu pai teve um ataque de coração por causa disso. Miguel ouvia, acariciando as costas de João, mas seus olhos revelavam preocupação. João, você não pode continuar se escondendo. Isso vai te destruir também. A conversa se estendeu pela noite, com Miguel compartilhando sua própria história. Crescido em uma família liberal de Porto, ele saíra do armário aos 18 anos, enfrentando rejeição inicial mas conquistando aceitação com o tempo. A sociedade portuguesa mudou, João. Há leis, direitos. Mas a mudança começa em casa. João balançava a cabeça, pensando na mãe, que frequentava a igreja diariamente, e no pai, que via a homossexualidade como um pecado imperdoável. E se eu contar? Eles me deserdariam. Perderia tudo. Miguel insistia, ou ganharia liberdade. Pense no preço de viver uma mentira. De volta para casa, João encontrou a família em luto silencioso. Pedro havia saído, alegando precisar de espaço, mas rumores no bairro já circulavam. Vizinhos cochichavam sobre o filho desviado dos Oliveira. Maria, com olhos vermelhos, puxou João para um abraço. Graças a Deus você é diferente, filho. Você é nossa esperança. As palavras cortavam como faca. Naquela noite, deitado na cama, João revivia memórias. O primeiro beijo com um colega de escola aos 15 anos, escondido atrás da igreja, a culpa que o fizera rezar por cura, as noites insones fantasiando uma vida autêntica. O escândalo de Pedro era um espelho cruel, forçando-o a confrontar suas próprias escolhas. No dia seguinte, o telefone tocou incessantemente. Jornalistas locais queriam declarações sobre Pedro, que fora liberado sob fiança mas enfrentava julgamento. Manuel, recuperado do susto inicial, declarava à imprensa: minha família é tradicional. Não toleramos desvios.
João lia as notícias no celular, sentindo náuseas. Em uma pausa no trabalho, encontrou Miguel no canteiro de obras. Meu pai está negando tudo publicamente. Como se Pedro não existisse. Miguel respondia, é medo, João. Medo do que a sociedade pensa. Mas você pode mudar isso. Eles trocaram um olhar intenso, e pela primeira vez, João permitiu um toque sutil na mão, mesmo correndo o risco de serem vistos. A tensão escalava quando Pedro retornou para casa naquela noite. A discussão explodiu, Manuel acusava o filho de trazer vergonha, Maria implorava por arrependimento. Pedro, exausto, confessava, pai, eu amo um homem. É quem eu sou. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. João, assistindo da porta, sentia o peito apertar. Ele queria defender o irmão, mas o medo o paralisava. Saia daqui, ordenou Manuel, com voz rouca. Pedro partiu, deixando a família em pedaços. João, sozinho no quarto, chorava pela primeira vez em anos, questionando se sua covardia valia o preço da normalidade. Dias se passaram em um torpor. João evitava Miguel, mergulhando no trabalho para esquecer. Mas o conflito interno crescia, visões de uma vida dupla, casado com uma mulher por pressão, versus a liberdade ao lado de Miguel. Uma ligação de Pedro mudou tudo, irmão, preciso de ajuda. Estou sozinho. João, impulsionado pela culpa, encontrou-o em um bar no bairro Alto. Pedro, bebendo demais, desabafava, eu tentei negar, como você faz. Mas explode. João congelou. Como assim, como eu? Pedro sorria amargamente. Acho que somos mais parecidos do que você pensa. A revelação de Pedro atingiu João como um soco no estômago. Sentados no bar lotado, com o som de risadas e música ao fundo, Pedro continuou, eu vi você com aquele cara, Miguel. No parque, há semanas. Não julgo, irmão. Mas se esconda melhor, ou vai acabar como eu. João negava, mas o pânico crescia. Como Pedro sabia. Ele havia seguido. A confiança entre irmãos, outrora inabalável, agora parecia frágil. De volta ao apartamento de Miguel naquela noite, João confrontava o amante. Meu irmão sabe sobre nós. E se ele contar? Miguel, preparando um chá, respondia calmamente, talvez seja hora de assumir. Pedro está passando pelo inferno, você pode apoiá-lo. Mas João via apenas riscos, perda do emprego em uma empresa conservadora, ostracismo social em Lisboa, onde tradições ainda pesavam. Você não entende. Minha família é tudo para mim. Miguel, frustrado, retrucava, e eu? Sou só um segredo conveniente. A discussão escalou, revelando fissuras na relação. Miguel queria compromisso público, João, segurança. Em Portugal, gays se casam, adotam. Por que se esconder? João respondia, porque nem todos vivem no seu mundo liberal. Meu pai me mataria. Eles se separaram zangados, com João voltando para casa sob a chuva torrencial, questionando se o amor valia o caos. Em casa, a atmosfera era opressiva. Manuel planejava uma viagem para o Alentejo, para limpar a mente da família. Maria, mais frágil, rezava novenas pela salvação de Pedro. João, fingindo normalidade, ajudava nos preparativos, mas o segredo pesava. Uma visita surpresa de Pedro complicou tudo. Ele chegava pedindo reconciliação, mas Manuel o expulsava novamente. Você trouxe desonra. João, assistindo, sentia a raiva crescer. Pela primeira vez, defendeu o irmão. Pai, ele é seu filho. Amor não é desonra. Manuel olhava chocado. O que você sabe sobre amor, João? Fique quieto. Aquela intervenção plantou sementes de dúvida em Manuel. À noite, ele puxava João para uma conversa no quintal, sob as estrelas. Seu irmão escolheu errado. Não siga o exemplo. João, tremendo, quase confessava, mas recuava. Eu não sou como ele. Mentira que doía. No dia seguinte, no trabalho, um colega comentava o escândalo, esses gays, sempre causando problemas. João engolia em seco, sentindo isolamento. Miguel ligava insistentemente. Encontraram-se em um café discreto no Rocio. Desculpe pela briga. Mas precisamos decidir. João admitia, tenho medo de perder tudo. Miguel compartilhava uma história, seu primo, rejeitado pela família, tentara suicídio. Não quero isso para você. O beijo que se seguiu era desesperado, mas interrompido por uma ligação de Maria, venha rápido. Seu pai piorou. Correndo para o hospital, João encontrava Manuel internado com pressão alta.
O stress com Pedro, explicava o médico. Maria chorava, é culpa dele. João, culpado por sua inação, prometia internamente mudar. Visitando Pedro em um hotel barato, propunha, vamos contar juntos. Unidos. Pedro hesitava, e se nos odiarem? Mas concordavam em tentar. A reunião familiar no hospital era tensa. Pedro pedia perdão, Manuel, debilitado, ouvia. Eu te amo, pai, mas sou gay. Silêncio. Manuel, lágrimas nos olhos, murmurava, porquê? João, coração acelerado, intervinha, porque é quem ele é. E eu? Eu também sou. As palavras saíram, chocando todos. Maria desmaiava, Manuel virava o rosto. O quarto explodia em caos emocional. Horas depois, sozinha com João, Maria questionava, como? Você sempre foi normal. João explicava sua luta interna, as noites de dúvida, o amor por Miguel. É real, mãe. Ela chorava, mas abraçava-o, preciso de tempo. Manuel, mais rígido, exigia, escolha, família ou isso. João respondia, porque não ambos. O impasse criava uma fenda profunda. Miguel, ao saber, celebrava, você foi corajoso. Mas a alegria era curta, rumores no trabalho chegavam. O chefe chamava João, ouvi coisas. Isso afeta a imagem da empresa. Pressão social se intensificava, amigos distantes, vizinhos fofocando. Pedro, enfrentando julgamento, perdia o emprego. Valeu a pena? Perguntava a João. Ainda não sei. Uma manifestação LGBT em Lisboa inspirava-os. Miguel levava João, bandeiras arco-íris, discursos de aceitação. Pela primeira vez, João se sentia parte de algo maior. Mas ao voltar, encontrava Manuel embalando malas. Vou para o norte. Não aguento mais. A família se fragmentava, com Maria dividida entre marido e filhos. João, em crise, confrontava Miguel, isso está destruindo tudo. Miguel retrucava, ou nos destruímos mentindo. A relação tensionava, com discussões sobre lealdade. Pedro, traindo a confiança, contava a um jornalista sobre a família, buscando simpatia. A matéria explodia, irmãos gays desafiam tradição portuguesa. João se sentia traído, como pôde, Pedro. A traição de Pedro abalava João profundamente. Lendo a matéria no jornal matutino, com fotos da família e detalhes íntimos, ele sentia raiva ferver. Você usou nossa dor para se promover. Gritava ao telefone. Pedro defendia, era para ajudar, mostrar que não estamos sozinhos. Mas o dano estava feito, Manuel, no norte, cortava contato, Maria, pressionada pela igreja, distanciava-se. João, sozinho, questionava suas escolhas. No trabalho, a demissão veio rápida. Não se encaixa na cultura, dizia o chefe. Desempregado, João mudava para o apartamento de Miguel, uma decisão impulsiva que misturava amor e desespero. Vamos enfrentar juntos, prometia Miguel. Mas coabitar revelava diferenças. Miguel, ativista, queria protestos. João, introspectivo, preferia privacidade. Discussões noturnas sobre identidade e sociedade esgotavam-os. Uma visita de Maria trazia esperança. Eu te amo, filho. Mas o pai? Ele precisa de tempo. Eles conversavam horas sobre fé e amor. Deus ama todos, argumentava João. Maria, tocada, prometia interceder. Mas Manuel ligava furioso, não volta aqui. O rejeição cortava fundo, evocando memórias de infância feliz, agora manchadas. Pedro, arrependido, pedia perdão em um encontro no Tejo. Errei. Mas veja, a matéria inspirou outros. João perdoava relutante, reconhecendo o impacto social. Juntos, participavam de um grupo de apoio LGBT em Lisboa, onde histórias semelhantes ecoavam, famílias divididas, mas reconciliações possíveis. João compartilhava sua jornada, ganhando força. Miguel, porém, enfrentava seu próprio conflito. Seu ex-namorado, Tiago, retornava, oferecendo estabilidade. Você merece alguém sem bagagem, dizia Tiago. Miguel hesitava, confessando a João, estou confuso. A revelação abalava a relação. João, sentindo traição novamente, acusava, depois de tudo, você duvida. Miguel respondia, é o stress. Vamos superar. Mas a dúvida plantada crescia. João, buscando emprego, enfrentava preconceitos, entrevistas canceladas ao mencionarem sua orientação. Portugal progrediu, mas não o suficiente, desabafava com Pedro.
Eles planeavam um negócio próprio, uma consultoria de engenharia inclusiva. O otimismo era frágil, mas motivador. Uma carta de Manuel chegava: venha-me ver. Sozinho. João viajava para o Douro, coração apertado. Encontrava o pai envelhecido, em uma vinha familiar. Porquê, filho? Eu te criei direito. João explicava: não é escolha, pai. É quem sou. Manuel contava sua juventude, pressões semelhantes, amizades especiais, reprimidas. Talvez eu entenda mais do que penso. Lágrimas fluíam, um abraço tímido sinalizava esperança. De volta a Lisboa, João contava a Miguel, mas encontrava o apartamento vazio. Uma nota: preciso de espaço. Tiago me ofereceu ajuda. O choque era devastador. Traído pelo amor, João desabava. Pedro o apoiava: ele não vale isso. Mas a dor interna consumia, questionamentos sobre merecimento, sobre ser defeituoso. Meses passavam em solidão. João montava um negócio com Pedro, ganhando tração. Maria visitava regularmente, bridging a família. Manuel enviava mensagens esporádicas. Mas o vazio de Miguel persistia. Um encontro casual no Pride de Lisboa mudava tudo. Miguel aparecia, arrependido. Errei. Tiago era passado. João, cauteloso, questionava: por que voltar agora? A reconciliação era lenta, cheia de conversas profundas sobre confiança e compromisso. Eu te amo, mas precisamos de regras, dizia João. Miguel concordava, prometendo terapia de casal. A relação renascia, mais forte, mas marcada por cicatrizes. Entretanto, um novo conflito surgia: Pedro, em julgamento, enfrentava prisão. João testemunhava, expondo a família novamente. A mídia sensacionalizava: irmãos gays contra o sistema. Pressão social intensificava, com ameaças anônimas. João debatia internamente: valerá o preço pela verdade? O julgamento de Pedro era um circo midiático no Tribunal de Lisboa. Jornalistas lutavam às portas, capturando cada expressão. João, como testemunha, declarava: meu irmão é inocente da corrupção, sua orientação não o define. O promotor contra-argumentava, mas influenciou decisões erradas. A defesa destacava preconceito. Pedro, pálido, olhava grato para João. Fora do tribunal, manifestantes pró e contra LGBT clachavam. João, saindo, era confrontado por um grupo conservador: vocês destroem famílias. Miguel o protegia, mas a tensão escalava. Em casa, discutiam: valeu expor-nos mais. Miguel insistia: sim, pela mudança social. João duvidava, sentindo o peso ético. Manuel, surpreendendo, aparecia no tribunal. Estou aqui pelo meu filho. Testemunhava a favor de Pedro, admitindo orgulho apesar das diferenças. A reconciliação pública emocionava a corte. Maria, ao lado, chorava de alívio. A família, fragmentada, começava a se curar. Pedro era absolvido da corrupção principal, mas condenado a serviço comunitário por menores infrações. Obrigado, irmão, dizia a João. O negócio deles florescia, atraindo clientes progressistas. Mas o sucesso trazia inveja: um ex-colega de João vazava e-mails privados, expondo detalhes da relação com Miguel. A traição digital abalava. Miguel, furioso, queria processar: isso é crime. João, exausto, questionava: quando para? Eles debatiam moralidade, vingança versus perdão. Optavam por ignorar, focando no positivo. Uma terapia ajudava João a processar traumas: rejeição paterna, traição fraterna, insegurança amorosa. Um convite para uma conferência LGBT em Porto uniu-os. João palestrava sobre identidade em famílias tradicionais, compartilhando sua história. Aplausos ecoavam. Manuel, na plateia, aplaudia. Estou orgulhoso, filho. O abraço selava a aceitação. Mas sombras persistiam. Miguel recebia uma oferta de emprego em Berlim, mais liberal. Vamos juntos. João hesitava. E a família? O negócio? O dilema ético surgia: sacrificar raízes por liberdade. Discussões noturnas revelavam medos: João temia abandono, Miguel, estagnação. Pedro, agora estável, aconselhava: escolha o que te faz feliz. Mas felicidade era ambígua. João refletia sobre perdas, amizades, emprego, inocência. Ganhos, autenticidade, amor, impacto social. Decidindo ficar, João confrontava Miguel: se me ama, fique. Miguel, dividido, escolhia partir sozinho. Preciso crescer.
A separação era dolorosa, cheia de lágrimas e promessas vazias. João, sozinho novamente, questionava se a honestidade valera o preço. Meses depois, em uma festa familiar, Manuel anunciava: aceito vocês como são. Maria sorria, Pedro trazia um parceiro. João, solteiro, sentia paz misturada à solidão. Um novo interesse, um artista chamado Luís, aparecia, mas João prosseguia cauteloso. O negócio expandia, advogando inclusão. João escrevia um livro sobre sua jornada, inspirando outros. Mas internamente, debatia: foram as escolhas certas? Com o livro publicado, João tornava-se voz no debate LGBT em Portugal. Entrevistas em TV exploravam conflitos, como equilibrar família e identidade. Ele respondia honestamente, com dor e persistência. Manuel, em uma aparição conjunta, admitia erros: eu mudei porque amava meus filhos. Pedro, redimido, casava-se com seu parceiro em uma cerimônia simples no Algarve. João, padrinho, via a família unida. Maria dançava, Manuel brindava. A aceitação era real, mas marcada por cicatrizes. Miguel retornava inesperadamente, após falhar em Berlim. Errei em partir. João, mais forte, questionava: por que agora? Miguel confessava: percebi que o amor verdadeiro é raro. Eles reatavam devagar, construindo sobre lições aprendidas. Mas um escândalo final testava-os: um político conservador usava a história dos Oliveira para campanha anti-LGBT. Exemplos de famílias destruídas. João contra-atacava em um debate público: nossas famílias se fortalecem com verdade. O confronto televisionado dividia opiniões, mas ganhava apoio. Refletindo no fim, João via o caminho, de segredo à advocacia, pagando com dor mas ganhando liberdade. A sociedade portuguesa evoluía, mas devagar. Foi certo expor segredos pessoais para desafiar normas sociais, mesmo ao custo de relacionamentos quebrados.